O que é a alma? Vídeo 5. A pessoa virtual. Nos vídeos anteriores, nós vimos que a palavra alma, em seu uso cotidiano, pode ser aplicada a 1. Animais animados, 2. Vida usufruída por uma alma e 3. Criatura humana viva, ser humano vivo. No entanto, a palavra alma possui um sentido bastante abstrato e que é, para muitos, difícil de entender. O próprio Deus diz: Eis o meu servo, a quem tenho escolhido, meu amado, a quem a minha alma tem aprovado. Há várias passagens bíblicas onde Deus diz, minha alma. Essa expressão equivale a minha pessoa, ou eu. Uma prova disso é que várias traduções vertem de forma alternativa. A tradução do Novo Mundo 2015, a Good News Bible, Contemporary English Version, Easy to Read Version, dentre outras, vertem a expressão minha alma tem aprovado por algo semelhante a quem eu aprovo ou com quem eu estou satisfeito, ele me agrada, eu estou satisfeito com ele e em quem eu me agrado. Então fica claro que quando Deus diz a minha alma, isso equivale a minha pessoa ou eu. Agora raciocine, Deus tem um corpo físico, respira e tem sangue? Não. Então como pode Deus falar a minha alma em referência a si mesmo, se ele não é uma criatura que respira? Conforme explicado, a expressão minha alma equivale a minha pessoa ou eu. Agora questione-se, existe algo físico na alma de Deus? Não, pois Deus não é um ser físico. Bem, se você concorda com isso, também concordará que neste sentido específico, a alma ou pessoa não é física. A minha alma ou a minha pessoa virtual, o eu, em essência não é algo físico. Eu não sou um corpo, eu sou uma alma. Em algumas religiões, eu não sei exatamente sobre todas elas, mas sei que pelo menos na Igreja Católica é assim, muitos fiéis creem que nós somos corpos que possuem alma, ou que a pessoa é uma união de corpo e alma. Por isso muitos católicos são contra a cremação, pois acreditam que a alma aguarda conscientemente a ressurreição do mesmíssimo corpo que existia nesta terra. Alguns acreditam que se o corpo for cremado, o corpo ressuscitado não poderá ser o mesmo. E assim, na ressurreição, a pessoa levantada seria uma mera cópia de sua versão anterior. Então quem acredita nisso, na verdade acredita que a pessoa é um corpo, não uma alma. Em oposição a isso, as testemunhas de Jeová creem, e a Bíblia ensina claramente, que somos almas e temos corpos, e que nossos corpos são substituíveis. Assim, este corpo que hoje eu possuo não é a minha pessoa ou minha alma, nem uma parte essencial do meu eu. Eu sou uma alma, uma pessoa virtual, não um corpo. O apóstolo Paulo escreveu: Mas alguém dirá, como é que os mortos serão levantados? Sim, com que tipo de corpo virão? Insensato! Aquilo que você semeia não passa a viver, a menos que primeiro morra. E o que você semeia não é o corpo que se desenvolverá, mas apenas um simples grão. Deus dá à semente um corpo conforme lhe agrada, e dá a cada uma delas um corpo próprio. Nem toda a carne é igual, mas existe a carne dos homens e existe também a carne dos bois. E há corpos celestiais e corpos terrenos. Mas a glória dos corpos celestiais é de um tipo, e a dos corpos terrenos é de outro. A glória do sol é de um tipo, e a glória da lua é de outro, e a glória das estrelas é de outro. De fato, uma estrela difere da outra estrela em glória. O mesmo se dá com a ressurreição dos mortos. Semeado perecível, o corpo é levantado imperecível. Semeado corpo físico, é levantado corpo espiritual. Se há corpo físico, há também um espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem Adão se tornou um ser vivente. O último Adão se tornou um espírito que dá vida. No entanto, não é o espiritual que vem primeiro. O que vem primeiro é o físico, e depois vem o espiritual. O primeiro homem vem da terra e é feito do pó. O segundo homem vem do céu. Como aquele feito do pó, assim são também os que são feitos do pó. E como o celestial, assim são também os que são celestiais. E assim como levamos a imagem daquele feito do pó,
levaremos também a imagem do celestial. O apóstolo Paulo dissertou aqui sobre a diferença entre pessoa, isto é, alma, e corpo. Não é o corpo que é ressuscitado, mas a alma, ou seja, a pessoa virtual, que é ressuscitada com um corpo que Deus dá para aquela pessoa conforme Deus se agrada. Eu vou ilustrar isso. Apenas tenha em mente que as ilustrações não possuem paralelos exatos em todos os pormenores. Portanto, não seja literalista a ponto de pensar que tudo nessa ilustração possui paralelo exato. Apenas o ponto central dessa ilustração deve ser levado em conta. Imagine um dispositivo eletrônico, como um smartphone, por exemplo. Você tem o software, que é a construção lógica, e o hardware, que é a plataforma onde essa construção lógica se virtualiza. O que acontece se você quebrar o hardware ou se a bateria estragar? O software para de funcionar. Será que o software fica ativo funcionando sem o hardware? É claro que não, pois o software, embora seja distinto do hardware, depende deste para estar ativo. Similarmente, a alma como pessoa virtual é semelhante ao software e o hardware ao corpo. A pessoa virtual depende totalmente do corpo para estar consciente. Assim como um smartphone depende da eletricidade para que possa servir como plataforma de um software, o seu corpo precisa de alimento e energia para servir como plataforma onde a sua alma, sua pessoa, você vai se virtualizar. Portanto, se o meu corpo morrer, a minha pessoa, a minha alma, o meu eu também vai morrer, pois não terá mais aquela plataforma para se virtualizar. Então veja que mesmo nesse sentido, a minha alma, a minha pessoa, não é uma parte de mim, mas o meu próprio eu. O apóstolo Paulo disse: surro o meu corpo. Isso aqui não é literal, mas é no sentido de ter controle sobre os desejos do corpo. Veja só, quem é que surra o corpo? O eu, a saber, a alma, a pessoa. Note que a pessoa virtual é distinta do corpo, embora dele dependa para estar consciente. Eu não sou um corpo, eu sou uma alma, uma pessoa virtual. Eu sou um software, não um hardware. O meu corpo não sou eu, mas o meio que a minha alma usa para interagir com o mundo. Vejamos um exemplo disso na vinda do Filho de Deus para a Terra. A palavra estava no domínio espiritual e era uma pessoa, estava com Deus. Mas aquela pessoa veio à Terra em forma humana e ficou conhecida pelo nome Jesus. O corpo de Jesus foi gerado no ventre de Maria. Porém, note que ele era a mesma pessoa, embora não tivesse o mesmo corpo. Aquele bebê iria vivenciar os processos normais do crescimento, aprender a caminhar, a falar, etc. À medida que Jesus, por meio dos sentidos do corpo humano, interagia com o mundo ao seu redor, novas informações eram obtidas e fixadas em seu cérebro. Então a pessoa virtual, de posse de tais informações, era atualizada. Mas perceba que o menino Jesus não se lembrava de sua anterior vida celestial. Por quê? Porque tais informações não estavam presentes no cérebro da criança. Então perceba que a pessoa virtual não é autoconsciente, mas sua consciência depende das informações existentes no cérebro, assim como um software depende das informações existentes no disco rígido. E agora você começa a perceber por que a doutrina da ressurreição é um conceito razoavelmente simples. O estudo perspicaz diz: o apóstolo Paulo explica que não é o corpo que é ressuscitado, mas antes compara a experiência deles ao plantio e à germinação de uma semente, no sentido de que Deus lhe dá um corpo assim como lhe agrada. 1 Coríntios 15, 35-40. É a alma, a pessoa que é ressuscitada com um corpo que se ajusta ao ambiente em que Deus a ressuscita. Então, o que é a ressurreição? Imagine que o seu computador esteja prestes a dizer adeus. Você precisa de um computador novo, porém não quer perder os dados do seu computador. O que você faz? Você cria uma imagem virtual de tudo que você tem no seu disco rígido e sobe essa imagem para uma nuvem que vai armazenar aquela informação. Então você joga fora seu computador e compra um laptop. Agora você vai até a nuvem, baixa a imagem virtual e a instala em seu novo laptop. Note que o software é o mesmo.
embora o hardware seja novo. Da mesma forma, na ressurreição não é o mesmo corpo que levanta, mas a mesma pessoa, a pessoa virtual, a alma, que recebe um corpo dado por Deus. Se essa ressurreição for celestial, o corpo será espiritual. Se for terrestre, será uma criatura humana viva. Embora a ilustração do software e do hardware ajude no entendimento desse ponto, ela é imperfeita. A pessoa virtual é muito mais que um software. Ela é todo o agregado de informações que identifica uma pessoa como única. Veja, por exemplo, o DNA. O DNA é físico e nele há um número colossal de informações sobre você, inclusive informações que até certo ponto moldarão a sua personalidade. Porém, o DNA não é em si informação, mas antes porta informações. Eu vou ilustrar. Um poema existe na mente do poeta antes de existir no papel. Quando o poeta escreve o poema, ele simplesmente está dando forma a uma informação que já existia em sua mente. As letras têm forma, porém as letras não são a informação, mas portam a informação que o poeta tinha em sua mente. Similarmente, a alma como pessoa virtual é aquilo que existe na mente do poeta e que ganha forma quando escrita no papel. A pessoa virtual é o conjunto de informações, toda a construção genética, todas as experiências de vida, todas as memórias, todos os sentimentos, tudo sobre uma pessoa. Essas informações existem na mente de Deus enquanto o corpo está morto e ganham forma na ressurreição mediante um novo corpo que Deus dá àquela alma, àquela pessoa, conforme lhe agrada. Recapitulação. Vimos neste vídeo que a alma, como pessoa virtual, é o total de informações que identifica uma pessoa como única. A alma, como pessoa virtual, depende das informações existentes na plataforma onde ela se virtualiza, para que esteja ciente delas. Isso fica claro ao analisarmos a vinda do Filho de Deus à Terra, o qual não se lembrava de sua vida celestial antes do batismo. A alma, como pessoa virtual, não é uma entidade autoconsciente, mas é totalmente dependente de uma plataforma, um corpo, para interagir com o mundo. Na ressurreição, não é o corpo, mas a alma, a pessoa virtual, que será levantada com um corpo dado por Deus. Tal corpo será adequado ao ambiente, celestial ou terrestre, que a alma será ressuscitada. O título do próximo vídeo é: O que é a alma? Almas mortas.